Estudos mostram que crianças estão cada vez mais ansiosas por causa do isolamento social e da própria pandemia. Quem bate um papo com a gente sobre esse assunto é a psicóloga especialista em crianças, Amanda Escarante. Tudo bem, Amanda? Tudo bem, Elaine? Amanda, assim, eu tenho percebido, muitos pais têm falado, tem reportagens sobre isso, que as crianças estão num estado assim de muita ansiedade. O que faz isso principalmente? É o não convívio, é a falta de ir à escola? Olha, Elaine, eu acho que é um conjunto de fatores, mas com certeza o vazio escolar eu acho que é o principal. O fato das crianças estarem fora do contexto, onde elas compartilham muitas coisas com os amigos, com os pares, os adolescentes principalmente, né, que necessitam aí desse convívio social nessa fase. Então, ficar isolados, isso tem gerado ansiedade assim, de uma forma muito aguçada. E não é um pouquinho, né? Nós estamos no segundo ano aí, iniciando sem o contexto escolar. Então, isso com certeza tem um impacto e a gente já consegue ver os prejuízos aí dando sinais. A criança tem muito essa coisa de, no relacionamento, fazer comparações, ser vista, querer ser igual a, pertencer àquele grupo. Isso pode causar daqui para frente algum dano? Assim, a ONU já colocou alguma coisa em relação a problemas em relação à escola, né? Mas nesse comportamento das crianças, isso pode trazer algum prejuízo? Olha, Elaine, a gente não pode generalizar, né? Eu acho que isso depende muito de como tem sido recebido por cada família. Com certeza vão ter e já está tendo, né, aquelas crianças que demonstram mais prejuízos e não apenas no déficit escolar. Mas, assim, na questão de ansiedade, nos comportamentos, distúrbios alimentares, do sono. Então, os prejuízos, eu acredito que é quase 100% das crianças. A maneira como a gente maneja, recebe e cuida desses conflitos em casa, ao meu ver, é o que faz diferença para as crianças superar ou não. Algumas instalam isso, né? Isso é muito perigoso, principalmente na adolescência, que é quando se começa a instalar os transtornos de ansiedade, os transtornos de personalidade. Então, a pandemia com o isolamento pode ser um fator que colabora com essa predisposição de alguns adolescentes, né? Mas com certeza isso vem tendo visto de maneira muito negativa. Amanda, a forma como os pais estão encarando a pandemia, se de repente os pais têm mais medo, né? Assim, eu tenho muitos amigos que ficaram realmente com muito medo e ainda estão, até porque a gente está tendo muitas mortes, enfim. A situação está ruim mesmo, né? Mas a forma como os pais encaram isso reflete diretamente no comportamento das crianças? Com certeza, Elaine. Esse é um dos principais fatores, porque a gente já sabe que sem a pandemia, a criança já é naturalmente uma esponjinha dentro de casa, né? Muitas vezes elas chegam para o consultório e quando a gente vai investigar, a demanda é de ordem parental e não ali com as crianças. Então, a gente percebe que a conduta dos pais, o medo, o receio, a ansiedade dos pais, o comportamento reflete no comportamento das crianças. Então, por isso que nós que trabalhamos com as crianças, a gente primeiro olha para os pais. Peraí, como é que estão esses pais, né? Como é que está a ansiedade desses pais? Qual é o cuidado? Qual é a disponibilidade afetiva que esse pai e essa mãe está conseguindo lidar com essa situação? Porque se o pai ou a mãe não está conseguindo, adoecendo, né? Muitos pais aí perderam o emprego, então um excesso de preocupação. Como a gente pode exigir de uns pais assim, né? Para abrir um espaço para a criança? Então, primeiro a gente olha para os pais. Então, com certeza, uma das orientações, assim, é uma autoavaliação, né, dos pais, fazer um esforço, porque nós adultos, Elaine, eu sempre falo, a gente tem até recurso para lidar com as situações difíceis, né, saudáveis ali, a gente trabalha, a gente faz uma meditação, a gente dá o nosso jeito. As crianças ainda não têm esse recurso, então elas vão falar por meio do comportamento, né? E nesse caso, eu sei que não dá, como você disse, não dá para exigir dos pais, mas assim, o que dá para tentar fazer para que as crianças consigam ir tentando, pelo menos, não entrar aí nessa crise, né? Ou até ter mudanças muito fortes de comportamento justamente por conta da ansiedade? Olha, a gente fala assim, né? Depende de cada família, depende da estrutura, isso depende da esfera
da família que a gente está falando. Agora, o que é primordial é pelo menos tentar separar aquilo que é do adulto e aquilo que é da criança. Porque dentro de casa, a gente sabe que a criança está 24 horas, então ela está ali do outro lado, mas está ouvindo tudo que está acontecendo, né? E então, assim, tentar separar essas preocupações que são da ordem do adulto, financeiro, de trabalho, né? Tentar poupar as crianças pelo menos disso, porque poupar das dificuldades da pandemia, eu acho que nem é saudável. A criança precisa mesmo sentir, passar por essa dificuldade que está no nível horizontal, tá todo mundo passando por isso, então é importante. Agora, a maior orientação que a gente dá é que se fale sobre isso com as crianças e não adianta fingir que não tem nada acontecendo. Então, abrir um espaço, falar sobre isso dentro de casa, né, falar com a criança ou com o adolescente, como é que você tá? Você está com saudade dos seus amigos? Como é que a gente pode resolver isso? Vamos dar uma volta na quadra, dentro do que é possível, dentro da realidade. O que você pensa sobre a pandemia? O que é o coronavírus para você? Porque tem criança que está vivendo, mas não tem muita noção, né, do que é o coronavírus. Então, acho importante a gente discutir isso com a criança e acolher, considerar o pensamento dela. O que você está sentindo hoje, né? E outra coisa também é poupá-las de notícias, assim, muito sensacionalistas, né? Essas notícias muito negativistas, dependendo da idade, né? Que ela não tenha, algumas crianças menores ainda não têm uma idade para conseguir elaborar, né? Essas notícias mais reais que estamos vivendo. Agora, a gente sabe que muitas famílias, infelizmente, perderam algum integrante, né? Como trabalhar esse luto com a criança também por conta da pandemia e tentar, de alguma forma, né, fazer com que ela entenda que é um processo e que é preciso aprender a aceitar, né? Embora não seja nada fácil. Não é fácil, mas é parte da nossa história, né? Eu falo assim que todos nós temos medo de perder alguém da família, né, por conta de tudo isso que a gente está vivendo, mas mais importante você abrir o espaço para falar sobre isso, e depende muito da idade da criança, do que negar, do que tentar esconder ou tentar não falar sobre isso, porque não falar sobre isso é muito prejudicial. Então, às vezes a gente submete a criança e acredita que ela não vai entender muito bem isso, é criança. Não, ela entende sim. Desde bebê, 1 aninho, 2 aninhos, isso até, né, para sempre, a gente sabe ali, a gente sente. Então, quando a criança perde alguém da família, é importante falar sobre isso. Se a família estiver muito desestruturada emocionalmente, que busque alguém que é amigo da família para fazer esse trabalho, um profissional, mas a criança precisa fazer. É até interessante que essa semana eu atendi um caso de uma criança que perdeu o avô. E fizemos cartas para esse avô, fizemos um livrinho. Então, a criança, falando sobre isso, ela elabora esse luto. É muito diferente da nossa elaboração. Então, a criança precisa sim expressar, precisa falar para a criança a realidade. E, claro, em caso de dúvida, se vê que a situação está mesmo apertada, é procurar um especialista, né, Amanda? Claro, a gente tem aí muita rede de apoio, as regiões, as prefeituras, ONGs, tem muita gente empenhada, né, em estar ajudando, e eu falo com a escuta, porque às vezes eu não consigo dar escuta para o meu familiar porque eu estou envolvida, mas eu consigo dar escuta para o trabalhador da saúde, né, que precisa, para o enfermeiro, para quem está ali na linha de frente. E a gente sabe que as duas maiores frentes e as áreas de maior área prejudicial hoje é tanto físico quanto emocional. Até aquelas pessoas que se recuperam do Covid, emocionalmente fica com um prejuízo muito grande. E vai precisar desse acolhimento, né, Elaine? Vai precisar falar sobre isso, elaborar tudo isso que a gente está vivendo. Tá certo, Amanda, é isso mesmo. Muito obrigada, viu, pelas informações aqui pra gente. Eu que agradeço.